Torcida Celeste, um ótimo domingo para todos. Plantão urgente, Cruzeiro mira a contratação do atacante Roger Guedes para a próxima janela de transferências. O técnico Leonardo Jardim quer muito a contratação desse jogador, né? O Cruzeiro também investindo na estrutura da Toca da Raposa 12. Então, assim, esse vídeo aqui está repleto de informações. Já chega deixando o seu like, se inscreva no canal e, é claro, me digam a cidade que vocês moram, que eu prometo responder a todos vocês. E assistam esse conteúdo aqui, vejam o que a mídia está falando sobre tudo isso que está acontecendo, de coisas boas no Cruzeiro. Dê só uma olhada. O Cruzeiro vira líder, viu? Bora conversar agora com Giovana, que está na Toca da Raposa. Hoje teve treino aberto por aí com o técnico professor Jardim. Ei, Lages, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. E durante essa atividade que a gente acompanhou, a gente não viu o Caio Jorge em campo, hein? Mas está tudo certo com o jogador. Depois, durante um tour que a gente fez pelo novo departamento médico do Cruzeiro, uma nova estrutura, a gente viu o Caio Jorge por lá. Passou a manhã na fisioterapia, o atacante do Cruzeiro, artilheiro da equipe nesse Campeonato Brasileiro, com 8 gols marcados. De acordo com o clube, está tudo certo com o Caio Jorge. Ele só está fazendo um trabalho em específico em preparação justamente para essa partida importantíssima do Cruzeiro na próxima quinta-feira. Quem também estava por lá foi o volante Matheus Henrique. Esse sim, se recuperando de lesão, sofreu uma lesão no joelho, só deve voltar depois da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, que vai ser importante realmente para ele se recuperar e voltar com tudo no Cruzeiro. Giovana Pires, sempre com muitas informações pra gente. Valeu, Giovana, muito obrigado. Agora a gente vai lá. O domingo é de folga para os jogadores do Cruzeiro. O time só volta aos treinamentos nesta segunda-feira. Isso porque depois aí da retomada dos trabalhos, foram treinos intensos e o técnico Leonardo Jardim deu mais um dia de folga. Depois aí vai ter até um período de férias para voltar com tudo, porque quando retornar será aquela maratona de jogos mais uma vez. O Cruzeiro vai ter um certo alívio ali no calendário, porque não terá mais Copa Sul-Americana. Então, na semana de Sul-Americana, dá para ter um planejamento diferente, ter a semana inteira de preparação para recuperar também atletas, mas quando voltar o ritmo será muito forte. Só que antes tem um compromisso diante do Vitória, e esse jogo significa muito para o Cruzeiro, pelo momento vivido pelo Cruzeiro, para seguir com esta invencibilidade e com a chance de ir para a parada liderando a Série A do Campeonato Brasileiro. A gente já falou muito sobre isso, precisa de uma vitória diante do Vitória no Barradão, em Salvador. A preparação começa para valer nesta segunda-feira, e aí o Cruzeiro tem o retorno de Vidalba entre os titulares, serão 3 dias aí, para o técnico Leonardo Jardim começar a montar o time. O que ele vai pensar diante da equipe do Vitória, não podendo continuar com aquela formação que hoje a gente sabe que é a titular do Cruzeiro. Cássio, Fagner ou William. Aí tem essa questão também, porque o Fagner ele não estava 100% no jogo com o Palmeiras e acabou ficando no banco. Nesta semana, até na última, fez alguns trabalhos aí específicos. Aí Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson, Caio Jorge. Esse é o time base do Cruzeiro. Só que o Christian vai cumprir suspensão. E aí é que vai ter a grande dúvida nesses 3 dias, o Leonardo Jardim, quem que ele coloca no setor? Coloca o Marquinhos? Coloca o Eduardo? Coloca o Gabigol e joga o Matheus Pereira para fazer a função? Então, muita gente até pede uma dobra, né? Fagner e William. Isso aconteceu lá no Recife, diante da equipe do Sport. De qualquer forma, temos que aguardar, mas o restante do time é esse aí, se não tiver nenhum problema. Ontem a gente trouxe a questão do Caio Jorge, que fez apenas trabalhos específicos, mas nada que preocupe, vai ter condição normalmente de atuar diante da equipe do Vitória, até porque é o artilheiro aí que o Cruzeiro vem tendo, marcando muitos gols, o centroavante celeste. O domingo de alegria também para o futebol feminino, comemorando a primeira colocação. Sou do Cruzeiro.
E essa pessoa me disse, Everton, eu conheço a estrutura dos principais clubes do Brasil, inclusive citou o Palmeiras, que é a grande referência hoje, tá? O Palmeiras passou por um processo assim gigantesco de mudança e os resultados de campo, eles acontecem porque a estrutura do Palmeiras é um negócio espetacular, muito bem gerido lá. A ordem foi, né? Paulo Nobre, Gagliotti, agora a Leila, que dá sequência, que pegou o clube muito bem gerido pelos dois anteriores e dá sequência. A Leila, de fato, faz um grande trabalho. Ele me disse, Everton, a estrutura do Palmeiras eu conheço bem, a estrutura do Cruzeiro hoje é superior. Então, o que a gente vê ali, a gente acha bonito, né? Mas aí é tecnologia para beneficiar a recuperação de atleta, trabalho físico, trabalho de força e etc e tal. Gente, não tem jeito, não tem jeito. Quando você faz um investimento desse aí, quando você trabalha com cuidado, essa estrutura, quando você cuida de todo o processo, o resultado de campo, inevitavelmente, quando você tem um treinador do tamanho do Jardim, jogador, você paga em dia, você investe na estrutura, você cumpre com as suas obrigações. Então o resultado é isso aí que nós estamos vendo. É um Cruzeiro com um orçamento bem mais baixo que Flamengo e Palmeiras brigando lá em cima. Esse time se matando em campo, recuperar jogador, que outrora a gente fala, isso não vai virar, sabe? É isso aí. Não precisa falar mais nada não, né? E tudo isso... Espero que não tenha causado dodói em alguém, porque se elogiar aqui, causa dodói. E tudo isso torna a estrutura, o clube mais atrativo, né? A gente sabe que, da mesma forma que coisas não interessantes, como o Cruzeiro viveu alguns anos atrás na sua história, elas acabam sendo disseminadas entre os atletas, a estrutura de clube, né? Um jogador que eventualmente hoje possa interessar ao Cruzeiro e esse jogador pega e liga para algum companheiro que eventualmente já tenha trabalhado com ele e pergunta: como é que está aí o Cruzeiro em termos de estrutura? Então, quem está hoje no Cruzeiro vai falar. Essas reformas, essas obras, essas melhorias estavam de uma maneira anterior previstas na ordem de 20 milhões e a informação que eu tenho é que já passou bastante desse valor e que vão continuar acontecendo essas melhorias. A gente tem que lembrar que a Toca da Raposa 2, a época que ela foi construída, ali em 2001, o Cruzeiro aproveitando aquela parceria à época com a Hicks Mills, ela era um dos centros de treinamentos mais importantes dentro do nosso futebol sul-americano. Só que parou, e quando você para no tempo, né, você obviamente é superado. Então são quase 30 anos, né, de um gap muito grande ali de melhorias, mas que agora realmente, nesse sentido, as melhorias estão vindo com juros e correção monetária. Quando o Guedes fala a respeito do mausoléu, é uma parte que não estava sendo utilizada, era uma parte abandonada mesmo. Esse é o termo certo, dentro do centro de treinamentos do Cruzeiro, e que a gente está vendo. Isso tudo, por vezes, você não vê isso virar vitórias, né? Mas eu acho que mais do que pro agora, é a garantia de que o Cruzeiro vai continuar com uma estrutura de futebol muito, muito importante para os próximos anos. Eu acho que isso se reflete em revelação de jogadores, em recuperação de atletas durante a temporada e uma qualidade de trabalho que faz também isso ser expandido. Porque se as coisas boas chegam em outros lugares, as coisas ruins, de anos anteriores que o Cruzeiro passou, isso também acaba reverberando no nosso futebol brasileiro. Eu acho que era necessário, né, essas inovações no Cruzeiro. Eu convivi ali muito tempo, eu fiquei fazendo treino na Toca da Raposa entre 2010 e 2019, né, foi o período aí que eu fiquei bem à frente em reportagens fazendo isso, então eu acompanhei muito bem. Essa área que o Valu fala e que o Gabriel chamou de mausoléu, era uma área que antigamente já tinha sido usado como sala de imprensa. A sala de imprensa estava passando por algumas mudanças e ela foi usada ali. Eu lembro até que a coletiva do Joel Santana foi nessa área. E também era uma área usada de área de churrasco. Então o Cruzeiro aproveitou muito bem essa área, era algo necessário, lembrando que a Toca da Raposa 2, ela foi inaugurada em março de 2002, ela teve algumas remodelagens aí no meados de 2017, 2018, ela também passou por uma reformulação ali na área próxima do Campo 1, mas ainda faltava muita coisa para a Toca da Raposa. Concordo com o Valu, na época quando ela iniciou, né, lá em 2002, ela era colocada como o melhor centro de treinamento do país e era mesmo naquela época, mas passou por uma defasagem, né, ficou tempos aí sem ter
tanta inovação. Parabéns ao Cruzeiro, a gestão do Cruzeiro que fez todas essas mudanças necessárias para a grandeza que é o Cruzeiro, e a Toca ficou um brinco mesmo. O Thiago, você também obviamente fala com pessoas do Cruzeiro sobre essa mudança na estrutura, é um negócio impecável, né? E, cara, muito bem feito, né? Muito bem feito, como bem mostrou o Gabriel aí, um trabalho muito bom, importante. Cara, mais do que qualquer coisa, o clube tem que dar estrutura para os atletas, né? E a questão da estrutura é o que faz diferença muitas vezes. Então, entregaram aos jogadores do Cruzeiro hoje uma estrutura que próxima do impecável. O Cruzeiro, o Valu fala que ainda haverá novos investimentos, então ainda vão aperfeiçoar e aprimorar o que já tem sido bem feito. Eu, sinceramente, acho que o Cruzeiro está no caminho certo hoje, pensando em termos de disputa de grandes competições. Isso tudo muito bem feito, a questão da estrutura, elenco, trabalho com um treinador que sabe e conhece bastante do que está gerindo por ali, que é o Leonardo Jardim. Vai fazer diferença, viu, HG? Vai fazer bastante diferença no Cruzeiro daqui para frente. Amigas e amigos, eu vou falar uma coisa pra vocês. Com a chegada do Roger Guedes, eu tenho certeza que o nível ofensivo do time do Cruzeiro irá evoluir, vai evoluir muito, né? O Roger Guedes tem muita qualidade, é um atleta que chega para agregar e agregar muito, um jogadoraço. Vamos torcer para que ele venha, né, para o Cruzeiro e ajude, né, o Cruzeiro a ganhar títulos, que é o que todos nós queremos. É claro, o técnico Leonardo Jardim agora vai pedir jogadores que se encaixam, né, no seu modelo, no seu esquema de jogo. Então, assim, eu estou muito feliz. Vamos torcer para que tudo dê certo e que o Cruzeiro possa jogar muita bola, né, daqui para frente. Lembrando, o Cruzeiro terá aí um prazo aí de um mês para o Leonardo Jardim preparar a equipe, né, para ele já começar a indicar jogadores, como como ele já tem feito, né, já está indicando vários jogadores para o Pedrinho BH, né, na próxima janela chegar e contratar. Por isso que eu sempre peço para vocês, se inscrevam no canal para que vocês fiquem por dentro de tudo que está acontecendo no Cruzeiro. Eu tô indo nessa, amigas e amigos, deixa o like e até a próxima!